Fala, co-criadores e co-criadoras da própria realidade. Eu já vou logo adiantar: quem me seguir nisso, quem me acompanhar e seguir esses passos, vai ficar milionário. Isso é certeza. Eu comecei um projeto para provar, para mostrar para as pessoas que criar a própria realidade, mudar o cenário da própria vida é totalmente possível e é fácil de fazer. O problema é que a gente aprendeu a nossa vida toda a fazer isso de uma maneira errada, a viver isso de uma maneira errada. O que eu quero mostrar para vocês é como fazer isso de uma maneira mais prática e mais simples possível, para que todo mundo possa fazer, para que todo mundo consiga materializar aquilo que todo mundo sonha em conquistar. Meu nome é Vitor e tudo isso começou quando eu percebi que aquilo que estava acontecendo comigo, tudo isso que eu estava vivendo, que eu estava experienciando, não estava legal. E era fruto de uma mentalidade, de um pensamento, de uma mente conturbada, sem sentido, sem um propósito. E eu acredito que boa parte das pessoas estejam vivendo isso. E o que eu quero passar para vocês, o que eu quero passar para as pessoas é que é totalmente possível e é fácil contornar isso e mudar isso. Como que eu comecei toda essa mudança? Eu estava inserido em um ambiente onde eu não estava agregando muita coisa para mim. Eu estava vivendo com pessoas e lugares, um ambiente que não estava sendo favorável. Eu estava acabando sendo só mais um fruto daquele ambiente ruim. E como eu sempre soube, como eu sabia que tudo ao meu redor e toda a minha realidade é moldada sobre aquilo que eu sei, tudo ao meu redor é moldado sobre aquilo que eu sou dentro de mim, a primeira coisa que eu precisava mudar é os meus pensamentos, as minhas crenças, o meu eu, aquela pessoa na qual eu me enxergo ser. E o ponto crucial de tudo isso, que eu quero já passar para vocês, sem muita enrolação, o principal é o nosso subconsciente. Aquilo que nos faz pensar, aquilo que nos faz sentir e buscar as coisas, nos faz refletir até em situações de maneiras distintas. E a primeira coisa que a gente precisa mudar é o nosso pensamento, o nosso subconsciente, a nossa mente, para que coisas novas acabem sendo criadas a partir do nosso pensamento. E a primeira coisa que eu fiz foi sair do ambiente onde eu estava. Eu me mudei, arrumei um emprego para longe, me mudei e fiquei focado somente em mudar a minha própria mentalidade, e somente em mudar o meu próprio pensamento. Então eu acabei ficando em torno de uns 4 meses, trabalho, casa, começava a fazer alguns projetos, mas focado em estar em um outro ambiente, focado em mudar todo o meu pensamento, toda a minha personalidade, aquele ser dentro de mim. Eu precisava mudar para que as coisas ao meu redor mudassem também. E o meu primeiro passo foi isso, foi sair do ambiente onde eu estava e me colocar em outro ambiente, tudo pensado, sabe? Calculado para que tudo isso que existe dentro de mim seja transformado. Então eu mudei o meu ambiente, até troquei a maneira como as pessoas me chamam. O meu primeiro nome, e eu escolhi ser chamado pelo meu segundo nome, que me ajudou também a não me identificar mais como aquela antiga pessoa, aquele antigo ser. E isso me ajudou demais, porque toda vez que alguém chama pelo seu nome, você não só se lembra do seu nome, você se lembra de quem você é. E vem uma carga gigantesca de informação no seu subconsciente, na sua mente, sobre quem você é. E você usar isso de uma maneira intencional
para agregar outras informações ao seu subconsciente, à sua mente, isso é muito valioso. Foi uma das formas que eu escolhi para mudar a minha própria identidade. Então, mudando o meu subconsciente, a minha maneira de como eu me enxergo, eu mudo todo o meu externo. As pessoas estão focadas em arrumar um emprego novo, um negócio novo, mas o que vai realmente mudar a vida das pessoas é ela mudar elas mesmas, o próprio pensamento. Por exemplo, a pessoa com eu me enxergava antes, a pessoa que eu era antes, jamais faria a quantidade de dinheiro que eu faço hoje. Jamais. Por quê? Porque eu tinha uma carga de informação, uma carga de conhecimento que estava limitada àquela pessoa que eu era antes. Eu escolhi pensar diferente e até mesmo implementar novas crenças no meu pensamento, na minha realidade, para que as coisas realmente mudem. Porque essa questão da cocriação da nossa própria realidade vem 100% do nosso pensamento, da nossa mente. E o que eu quero passar para vocês aqui é que para a cocriação da nossa própria realidade, para a materialização das coisas, da realidade ao nosso redor, a gente tem 100% de poder relacionado à nossa mente. Mas somente 10% desses 100% está agregado ao nosso consciente, o nosso pensamento, o poder que a gente tem de imaginar as coisas, de pensar naquilo que você quer. Tudo isso está relacionado a 10% do seu poder de cocriação. Todos os outros 90% é o seu subconsciente que está cocriando a realidade de maneira automática. Então, o poder que a gente tem, o que a gente precisa focar em realmente arrumar é o nosso subconsciente. Aquilo que faz com que você pense, aquilo que faz com que você aja de certa maneira, de certa forma. E o nosso subconsciente, ele é maleável, a gente tem que ir trabalhando ele dia após dia, dia após dia. Só que entenda, não é tão simples assim você apagar uma coisa que você passou a vida toda aprendendo de uma forma e do dia para a noite isso mudar. Não é tão simples assim, mas tem várias técnicas e várias formas de você tentar, de você mudar tudo isso. Tem várias maneiras como você faz esse processo ser muito mais rápido. E uma dessas técnicas que eu uso e eu pratico bastante, é a questão de você se olhar no espelho de uma forma com que você veja aquela pessoa na qual você quer se tornar. Então, uma pessoa confiante, uma pessoa rica, uma pessoa abundante. O que eu falo para vocês é dia após dia. O truque está nisso. Dia após dia trabalhando e mostrando, alimentando o seu subconsciente com informações para que ele gere produtos bons, para que ele gere pensamentos positivos, para que você tenha crenças boas e não crenças limitantes. Você já se olha no espelho todo dia, todo santo dia. Então, quando você for levantar, se olhar no espelho, tira ali um pouquinho de energia e use isso de maneira intencional para você se olhar e você se ver de uma forma imponente, forte, como alguém que vai sair para realmente conquistar as coisas que quer. Se esforça, 30 segundos. Você já mostra para o seu subconsciente aquilo que ele precisa ver para que possa materializar e para que possa trazer pensamentos bons durante o seu dia todo. Isso é um dos truques, uma das coisas bem simples de fazer, bem fácil de fazer, que você pode fazer aí todo santo dia.
Uma outra coisa é você cuidar com o que você vê e cuidar com aquilo que você escuta. Músicas, filmes, tudo aquilo que você deixa entrar na sua mente, tudo aquilo que você deixa entrar. Então, uma coisa que eu nunca mais vi é jornal. Indiferente do que esteja acontecendo no mundo, eu não vou deixar que toda essa merda que está acontecendo fique influenciando naquilo que eu penso. Porque a gente começa a assistir televisão, começa a assistir essas coisas, cara, a gente só vê coisa ruim. E o sistema todo, toda hora jogando coisa ruim pra cima de você. E você absorve tudo isso. E você acaba se familiarizando. Você acaba começando a enxergar coisas ruins assim no seu dia a dia. Então, cuidado com as músicas que você está escutando, cuidado com o que você está assistindo. Isso é muito poderoso. Tudo aquilo que você escuta, tudo aquilo que você deixa entrar, fica armazenado. Você queira ou não queira, vai ficar armazenado. Nosso subconsciente, ele absorve as coisas e ele não entende o que é real, o que é verdade, o que é mentira, ele simplesmente absorve. Então, você se olhar no espelho, você vê alguém imponente, você se olhar no espelho e se esforçar, que seja, faça um esforço, se esforce em ver aquela pessoa na qual você quer se tornar. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Isso está me fazendo mudar totalmente a forma como que eu me vejo, como eu vejo o mundo e como as coisas acontecem para mim. Depois que eu comecei a tratar um pouco mais isso com cuidado, um pouco mais disso com intenção, eu tô começando a perceber que tá mudando tudo de uma maneira exponencial. E é lindo de ver assim, porque é como se o universo respondesse para você. Só que ele não vai responder aquilo que você quer, ele vai responder aquilo que você é. E esse é um paradoxo muito forte, porque muita gente quer as coisas, muitas pessoas querem as coisas e materializar a vida que querem, mas da mesma maneira que ela mentaliza que ela quer uma casa boa, que ela quer um carro bom, o seu subconsciente ele tá pensando como se não tem aquilo, tá vibrando na falta daquilo. Então a primeira coisa que a gente tem que tratar é do nosso subconsciente, do nosso pensamento, aquilo que está lá dentro, criando os nossos pensamentos, criando a emoção que você sente na hora de imaginar o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. E é esse o truque, é esse o ponto que a gente precisa arrumar, que a gente precisa focar em arrumar. A primeira coisa que a gente precisa mover e movimentar é o nosso subconsciente, é o que cria 90% de toda a sua cocriação. É pensar, imaginar as coisas, você falar e ter afirmações é 10% de todo o seu poder. Todo o restante está em algo mais profundo dentro da nossa mente, está em algo mais profundo lá dentro que cria, realmente que cria tudo isso. E isso é muito forte, é muito importante a gente cuidar disso tudo. Depois que eu comecei a pensar nisso, depois que eu comecei a trabalhar realmente nisso, as coisas começaram a acontecer. As pessoas certas começaram a aparecer, os trabalhos certos apareceram, as oportunidades ficam cada vez mais visíveis. E eu nunca fiz tanto dinheiro como eu estou fazendo hoje. E isso tudo é fruto daquilo que eu estou alimentando a minha própria mente. Eu nunca fiz tanto dinheiro quanto eu estou fazendo hoje. E o que eu quero passar para as pessoas é exatamente isso, porque é simples e é fácil de fazer, mas tem um trabalho ali a ser feito. As pessoas hoje passam 5 anos fazendo uma faculdade e eu não estou tirando mérito disso. Mas
não perdem ou não entregam um mês de tempo, um mês de trabalho para arrumar a própria cabeça, arrumar as próprias crenças, os próprios pensamentos. Tudo, tudo isso que a gente pensa, tudo isso que a gente encara como verdade, a gente acaba experienciando na nossa realidade. Então, se eu acho que dinheiro é difícil de conquistar, com certeza vai ser difícil de conquistar. E isso é muito profundo. Por exemplo, para mim, eu tenho um filho. E é muito mais fácil eu ensinar para ele quando ele é pequeno, quando ele ainda é um papel em branco, que dinheiro não é tão difícil assim de conquistar. Que as coisas não são tão difíceis assim. O problema é que toda a humanidade, ou boa parte dela, sempre teve esse ensinamento de uma maneira incorreta. Porque até mesmo a escola não ensina o ser a se desenvolver, o indivíduo a se desenvolver. Ela ensina um funcionário, ensina um, uma máquina de produzir. E o sistema não quer que as pessoas acessem essa informação. Tanto é que a gente não vê isso em lugar nenhum. É muito difícil ter alguém ou algum lugar falando sobre isso, ensinando isso. As pessoas não querem isso, o sistema não quer isso. Mas eu vou mostrar para todo mundo que isso é possível, isso é capaz. Porque, cara, eu acho que o meu propósito de vida depois que eu comecei a pensar nisso, é isso. É mostrar que realmente é capaz, é possível de contornar e arrumar tudo isso. E eu estou usando a minha própria vida para trazer essa experiência, para trazer essa prova. Eu tô cheio de ver um monte de pessoa entregando algo pronto. Você olha a vida da pessoa, nossa, tá uma mil maravilhas, o cara já tem tudo e quer ensinar alguma coisa. Não tô tirando mérito, mas é algo pronto. Já conquistou, já tem. Eu quero provar para as pessoas, eu vou documentar isso do início ao fim. Eu comecei a pensar e a materializar tudo isso agora. E comecei a pensar, eu acho que talvez seja realmente o meu propósito, algo muito maior do que eu mesmo. Mostrar isso para as pessoas. Quebrar um pouco desse sistema. E a primeira dica que eu dou para vocês é essa, a mais importante, é o subconsciente, trabalhem nele. Cuidem daquilo que você está trazendo para dentro. Selecione aquilo que você está escutando, aquilo que você está vendo, as pessoas ao seu redor. É a primeira premissa que eu passo para vocês. É a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse pensamento. É uma das coisas mais importantes, é aquilo que cria tudo, é aquilo que dá sequência a tudo. Mas fechando o pensamento, é isso que eu quero passar para vocês. Isso está mudando a minha vida. Está mudando totalmente a maneira como eu enxergo a realidade. A primeira coisa que eu quero passar para vocês e para as pessoas é como resolver isso, a questão do dinheiro, que a partir do momento que o indivíduo para de pensar em conta e para de se preocupar em como ele vai trazer o alimento para a própria casa, ele começa a pensar em outras coisas. Começa a pensar na expansão da própria consciência, começa a pensar na qualidade de vida em vários outros setores. Mas o que eu quero mostrar para vocês primeiro é como vocês resolvem isso. Mais pra frente, quem sabe a gente pula de capítulo. Mas então, continua comigo, me acompanha que a gente tem muito que evoluir ainda.